Vou trazer hoje para você dois estudos da neuropsicologia, da ciência sobre memória, com pessoas reais que existiram e que os seus cérebros nos ajudaram tanto a entender em vida e pós-mortem como é que funciona essa função. O meu nome é Isa Zanorato, eu sou psicóloga, especialista em memória e vem comigo para mais esse vídeo. Hoje eu vou contar a história de HM e David. Ambos sofreram uma lesão na região lobo-medial temporal. Que é isso? Simples assim. E olha aí uma outra dica desse vídeo. Você sabia que esta região aqui se chama lobo temporal? Sabe por quê? Porque nos homens é onde aparecem os primeiros fios brancos. E como antigamente a ciência, ou a maioria das pessoas que tinham as suas publicações, eram homens, por isso que observaram a essa tendência. Então, lobo temporal se dá ou recebeu esse nome por conta do tempo. Então, HM e David tiveram uma lesão nessa região aqui do lobo temporal. HM é Henry Gustave Molaison. Eu vou repetir de novo, porque eu não tenho familiaridade com esta língua. Henry Gustavo Molaison, HM. Ele foi um americano com um distúrbio raro de memória. Fez uma cirurgia de epilepsia em 1953. Teve removido os dois lados do seu hipocampo, lado direito e o lado esquerdo. Após a cirurgia, Henry passou a sofrer de uma grave amnésia anterógrada. É o quê? O que é isso? Grava aí. Amnésia anterógrada. Olha, a familiaridade com a língua portuguesa. Não, o que significa isso? Ele não consegue se lembrar de novas informações, como coisas que aconteceram recentemente. Eu vou repetir de novo, porque até eu me bananei no anterógrada. Então, vamos lá. A amnésia anterógrada é quando você não consegue mais guardar informações do que vem acontecendo com você no seu dia a dia. Então, coisas novas, recentes. Ele passou a viver o resto da vida como se tivesse acordado um dia depois da operação. Até 2002, Henry foi voluntário por estudos de neurociência. Em 1992, assinou um termo doando seu cérebro ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, depois que morresse. Com o seu falecimento em 2008, não faz tanto tempo assim, hein? Tem só mais de 10 anos. Os estudos continuaram e com seu cérebro sendo fatiado em finíssimas camadas e cada uma dessas camadas sendo escaneadas para formar um mapa 3D e facilitar os estudos atuais e futuros. Já David foi devido a um acidente vascular encefálico, ou seja, o antigo AVC. Então, o Henry foi devido a uma cirurgia para retirada do hipocampo para tratar a epilepsia e acabou afetando a memória dele. Já o David foi devido a um AVE que também prejudicou a memória dele. Em ambos, a falta de memória teve efeitos catastróficos no cotidiano e na vida social. Será que é por isso que todos nós temos um medo muito grande de perder a memória? Pois sabemos dos efeitos na nossa vida, tanto pessoal quanto social. Tem um filme que muitos já devem ter visto,
que é baseado também numa história real de uma senhora. E esse filme é chamado Como Se Fosse a Primeira Vez. No filme, a personagem principal perde a memória, acaba sofrendo um acidente e perde a possibilidade de fazer novas memórias. Ela só se lembra do que aconteceu para trás. Do que aconteceu para frente, ela não se lembra mais. Até a questão do próprio acidente, ela não se lembra mais. Então, os familiares, e aí a pessoa, o mocinho da história, cria uma possibilidade para ajudar a memória a ser feita. E o que é mais interessante é que, tanto lá no filme, né, mostra que assim, memória recente ela não consegue mais fazer, mas por um milagre, não é milagre, é ciência, mas no filme parece que é um milagre do amor, ela conseguiu relembrar do nome dele e do quanto que era importante. Por quê? Porque a memória dela emotiva não foi danificada. E essa memória conseguiu, conforme as repetições, se transformar em longo prazo. Por isso, a importância da emoção junto com a memória. Segundo Damasio, um dos estudiosos também de emoção e memória, ele fala que não tem como dissociar memória de emoção. E aí, fica para você. Será que eu tendo um problema emocional, eu vou ter problemas de memória? Hein? Quer saber essa resposta? Continue aqui comigo e veja os próximos vídeos.